Boa noite. Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos que entram conosco agora no encontro virtual da SBPT, nessa semana, no dia 10 de setembro. E gostaria de agradecer o convite da SBPT para fazer esse evento hoje. Meu nome é Lícia, eu sou médica pneumologista, sou coordenadora da Comissão Científica de Doença Pulmonar Avançada e Doenças Raras, da SBPT para esse biênio 19-20. Então, na pessoa do Dr. Bruno, eu agradeço a SBPT por esse convite para moderar e organizar esse evento de hoje. O nosso tema é doença pulmonar avançada e transplante de pulmão e cuidados paliativos. Eu queria agradecer os participantes que estão conosco hoje, a doutora Carolina Souto, que é médica pneumologista residente do 2º ano do Hospital Universitário de Brasília, da UNB, e através da Carolina eu quero agradecer à equipe do ambulatório de interstício da UNB, que teve a colaboração nesse caso, né, disponibilizando o caso para a gente conversar hoje. Nós temos aqui o Dr. João Luiz Hoff, que é médico intensivista e paliativista da Santa Casa de Porto Alegre, a doutora Silvia Vidal, que é médica infectologista do Serviço de Pneumologia do Grupo de Transplante do INCOR de São Paulo. E acho que o doutor Jefferson está aí com a gente? Eu não vi, acho que não entrou ainda. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre como vai ser o nosso evento hoje. Nosso encontro vai ser baseado num caso clínico, numa discussão de caso clínico, e durante a apresentação do caso clínico, nós teremos pontos de discussão. Nesses pontos de discussão, nós vamos conversar com os especialistas, trazendo esclarecimentos e discutindo acerca do que foi feito no caso e de como esses pacientes com doença pulmonar avançada são conduzidos até o transplante e depois do transplante, né? E eu queria pedir a todos que, se tiverem alguma pergunta, colocassem as suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários no QIA, para que nós possamos ver, e essas perguntas vão ser passadas aos nossos debatedores. Carol, muito boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, e eu passo a palavra para você, para a gente começar o nosso caso. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Vocês estão vendo minha tela? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. E eu vou trazer um caso clínico para ilustrar um pouquinho esse nosso tema. Bom, o paciente, então, ele é do ambulatório de doenças intersticiais do Hospital Universitário de Brasília. É um paciente de 60 anos, do sexo masculino, fotógrafo, que apresentava uma dispneia progressiva há 1 ano e meio, MRC3, à época da consulta, que foi em março de 2017. Ele apresentava uma tosse seca crônica também. De antecedentes, ele teve um diagnóstico de hanseníase há 9 meses e vinha em tratamento, em uso, além de rifampicina, dapsona e clofazimib, usando prednisona. Mas com a prednisona ele não percebeu melhora dos sintomas respiratórios, mantendo a progressão da dispneia e mantendo a tosse. De antecedentes ambientais, ele tem um contato com papagaio em domicílio há 8 anos, sem exposição ocupacional relevante,
tabagismo interrompido há 15 anos, 30 anos máximo, sem sinais ou sintomas sugestivos de colagenose, de qualquer doença autoimune, e sem sintomatologia para a doença do refluxo. No exame físico, paciente eutrófico, com IMC normal, saturando 91% em ar ambiente, uma frequência respiratória aumentada de 28, apresentava baqueteamento digital e crepitações em topografia de lobos inferiores. Nos exames complementares, ele apresentava uma gasometria arterial em ar ambiente, com uma PaO2 de 78, que para a idade do paciente e para a altitude de Brasília está normal, e uma PCO2 de 26, um pouco reduzida, mostrando um aumento na diferença alvéolo arterial. Os testes de função pulmonar apresentavam uma redução de CVF de 2,64 litros, 60%, e uma DLCO com uma redução acentuada de 30%. No teste de caminhada, o paciente andou 497 metros, iniciou com uma saturação de 93% e houve uma dessaturação até 77%. Uma frequência cardíaca em 85, que foi para 130. O ecocardiograma, numa avaliação inicial também, do início do acompanhamento, apresentava uma fração de ejeção preservada, uma pressão média da artéria pulmonar também normal, e câmaras e contratilidades normais, ecocardiograma sem alterações. Bom, aqui a tomografia, então, do início do acompanhamento de maio de 2017, a gente já percebe opacidades reticulares e bronquiectasias de tração, as opacidades reticulares com predomínio periférico, subpleurais, predominando nas bases pulmonares. A avaliação pela radiologia torácica do HUB juntamente com a pneumologia classificou a época do diagnóstico em 2017 como um IP possível, o que atualmente seria equivalente ao IP provável. Bom, diante de tudo exposto, com a história clínica do paciente, o paciente ser um pouco mais jovem, ter contato com papagaio, ou poderia sugerir algum diagnóstico alternativo, a que não fosse FPI, então foi optado por realizar a biópsia pulmonar. A biópsia foi realizada sem intercorrências e a lâmina preencheu todos os critérios para o IP. E aí, na discussão multidisciplinar, ficou estabelecido, então, o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, e o paciente foi colocado o Gap Index de 4 pontos, o que quer dizer, então, uma mortalidade de 16,2% em um ano. Bom, temos aí o diagnóstico do nosso caso. Gostaria agora de dar boa noite ao Dr. Jefferson Fontinelli, por estar aqui, agradecê-lo por estar aqui conosco. O Dr. Jefferson é médico pneumologista de Brasília, preceptor da residência em pneumologia do Hospital de Base de Brasília, médico pneumologista do Hospital de Base de Brasília e responsável pelo ambulatório de interstício do Hospital de Base de Brasília. Então, já aproveito para colocar o Dr. Jefferson aqui na nossa roda de discussão, para comentar um pouquinho sobre o diagnóstico desse paciente. Boa noite, Jefferson. Boa noite, doutora Alicia. Muito obrigado aí pelo convite, doutora Carolina, aos demais. A princípio, concordo com a propedêutica que foi incorporada aí na avaliação do paciente. O paciente tinha uma tomografia, tinha uma clínica sugestiva e uma tomografia com um padrão que ainda não fechava o critério para a gente ter a segurança de iniciar o tratamento. Ele ainda tinha um fator de exposição aí que poderia levar em conta a pneumonia de hipersensibilidade, que eu acredito ser um dos grandes diagnósticos diferenciais quando nós estamos diante de um paciente com pneumopatia fibrosante. Então, realmente não me sentiria seguro de oferecer um tratamento para esse paciente sem uma biópsia. A biópsia, mais uma vez, após uma discussão multidisciplinar, né, nos deixa mais tranquilos de chegar ao diagnóstico
eu acho que seria mesmo nessa linha mesmo de realizar a biópsia, e com a biópsia na mão a gente tem mais tranquilidade de oferecer tanto a questão de diagnóstico para o paciente, né, das perspectivas em termos de sobrevida, e o tratamento que nós temos hoje com o uso de antifibróticos. Então, eu acredito sim que o diagnóstico se imporia mesmo de fibrose pulmonar idiopática, e para esse paciente seria bem indicado o uso do antifibrótico. Obrigada, Jefferson, eu concordo. Também, apesar de não ser a minha área de trabalho o tempo todo com interstício, né, mas eu acho que nesse caso a propedêutica foi bem esclarecedora. Eu queria agora pedir o comentário da doutora Silvia Vidal, médica da equipe de transplante, e a minha pergunta para a Silvia em relação ao diagnóstico é a seguinte: quando esses pacientes chegam à equipe de transplante, né, eles ainda trazem algum questionamento em relação ao diagnóstico, ou os pacientes chegam já com uma ideia mais clara da doença e com o diagnóstico na cabecinha deles já estabelecido? Ai, ótima pergunta, Alicia. Obrigada pelo convite e a oportunidade de participar aqui hoje com vocês e aprender bastante. O mais comum, na verdade, é o paciente não saber muito bem o que está acontecendo, e o impacto do diagnóstico, na verdade, talvez nem seja tão importante quanto o impacto do encaminhamento para o transplante. Justamente porque, na maioria das vezes, o médico que encaminha fala assim: nós não temos mais nada para fazer pelo senhor, a única oportunidade é o transplante. E isso traz uma insegurança e um medo muito grande, tanto para o paciente quanto para o seu familiar, a família toda. Ele não tem certeza se a doença dele pode ser transmissível ou genética, e se os seus familiares estão bem ou não. E isso até é muito ruim, porque a gente sempre pode fazer muita coisa pelo paciente, além do transplante, e o fato do paciente ser encaminhado para o transplante não necessariamente significa que ele vai ser incluído em lista, muito menos que ele vai ser transplantado. Então, é uma situação muito difícil quando esse paciente não preenche os critérios de inclusão em lista. Mais ainda, quando ele até preenche os critérios, mas de alguma forma na lista ele perde as condições clínicas para o transplante. Então, eu sempre digo que o transplante depende de 2 sims. O primeiro é o do paciente, é ele entender a doença dele e querer o transplante. O transplante é uma opção de tratamento, não a única coisa. Em várias situações, realmente é a última opção de tratamento que a gente tem, mas, de novo, é uma opção de tratamento. E, em segundo lugar, é um sim do grupo de transplante. Sim, o senhor é um bom candidato para o transplante e vai entrar na fila. Então, o modo como os pacientes chegam para a gente tem um impacto enorme, tanto da doença quanto do próprio encaminhamento, e como isso é feito depende muito do médico que vai encaminhar, né, desse acolhimento, como ele vai explicar e tudo. E para ser bem sincera, várias das doenças intersticiais que a gente recebe, muitas vezes a gente só tem o diagnóstico no explante, porque às vezes a gente já não consegue ter muito diagnóstico adequado, e aí a gente tira os 2 pulmões, a patologista ajuda a gente nisso. Realmente o olhar, né, depois da retirada do pulmão é um dado interessante. Eu queria agora finalizar esse impacto do diagnóstico. Acho que essa imagem é muito provocativa nesse sentido, né, realmente, assim, essa semana teve a discussão no Congresso Europeu, várias discussões sobre fibrose pulmonar, e numa delas trouxeram a perspectiva do paciente, e o paciente, a primeira coisa que ele falou foi um vídeo, que o paciente falou assim: olha, esse diagnóstico de fibrose veio do nada, né, eu não tinha ideia, estava vivendo a minha vida muito bem, e de repente isso chegou como uma tempestade. Então, acho que essa imagem, ela ilustra muito esse momento. E aí eu queria a colocação do João, exatamente nesse momento do diagnóstico, né, João? Onde é que começa a entrar já a equipe do cuidado paliativo? Boa noite, João. Boa noite, Alice, os demais colegas. Obrigado pelo convite. Acho que não posso deixar de iniciar falando que ter um médico
paliativista, um médico que faz cuidado paliativo na discussão de um caso clínico de fibrose e de transplante pulmonar, isso já é um grande avanço e talvez há não muito tempo atrás o médico paliativista muitas vezes era deixado de fora dessa situação e eu não tenho dúvida da importância e do benefício do cuidado paliativo para esses pacientes. Aproveito que a Silvia falou e Lícia colocando essa imagem também desse vamos imaginar do paciente nessa tempestade, às vezes talvez caminhando por um dia muito bonito, uma vida bonita e foi de alguma maneira, né, de repente, trovões, raios e tudo mudou. O cuidado paliativo, quando a gente está falando no diagnóstico, e a gente está no diagnóstico desse paciente, ele já tem um papel muito importante. Cuidado paliativo é uma abordagem para promover qualidade de vida e o maior benefício que eu posso oferecer é se eu começar com essa abordagem o quanto antes. Então, como médico paliativista, eu tenho muito a oferecer quando me chamam no diagnóstico do paciente. E muito menos para oferecer quando esse paciente já está num pós-transplante, na UTI ou com alguma complicação. O que eu posso oferecer naquele momento tardio é muito menos. Então, obrigado pela fala no diagnóstico, porque se tem algo que eu acho que tem que ser deixado muito claro, o médico paliativista ou a equipe de cuidado paliativo deve iniciar o diagnóstico o mais precoce possível, de preferência no diagnóstico. E só um último detalhe, mas não menos importante, se nós imaginarmos nessa foto que é um paciente que recebeu o diagnóstico e ele está agora no meio de uma tempestade, nós não podemos deixar de lembrar que esse paciente, na foto está sozinho, mas na vida real, ele tem uma família toda em tempestade nesse momento. E o médico, a equipe precisa acolher não só o paciente, mas a família toda que está assustada, com dúvidas, com medos nesse momento. Obrigada, João. Vou passar a palavra de volta para a doutora Caroline para a gente continuar a nossa discussão, nosso caso. Bom, então, diante do diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, foi iniciado o uso do antifibrótico. Aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é oferecido via judicial, o paciente adquire a medicação, nintendamib ou pirfenidona. No caso desse paciente, foi fornecido pela SES o nintendamib, e aí foi encaminhado também a reabilitação pulmonar. No HUB, os pacientes reabilitados com fibrose pulmonar idiopática, 46% deles têm um ganho de mais de 35 metros no teste de caminhada. Nós encaminhamos a grande maioria dos nossos pacientes com diagnóstico de FPI, a menos aqueles pacientes que não sentem dispneia ou não apresentam dessaturação no teste de caminhada. E aqui já geramos outro ponto de discussão sobre o transplante pulmonar nesse momento do diagnóstico. E eu convido agora o Dr. Jefferson para falar um pouquinho sobre o papel do transplante agora de 2015 para cá, né, nesses últimos 5 anos, quando a gente tem aí o uso do antifibrótico nas doenças intersticiais, né? Jefferson. Obrigado mais uma vez, Lícia. A princípio, a gente, hoje, em relação ao transplante, ele é a via final para todo paciente considerado, entre aspas, como pulmão terminal, né? E, realmente, quando a frase da doutora Silvia é a frase que a gente costuma falar para o paciente, a gente não tem o que oferecer em termos de tratamento para o nosso paciente, a gente pensa se ele está em conformidade com as indicações de transplante. Nós temos dados de literatura que são robustos em relação ao uso dos antifibróticos para doença leve a moderada. E muito pouco a gente sabe em relação àquele paciente que tem uma doença avançada. Você até se questiona, né, se vale a pena a gente estar oferecendo. Eu confesso que fui atrás de literatura, eu achei um trabalho aqui
do pessoal da Bélgica, que era basicamente respondendo: o que eu faço? Eu posso fazer uma ponte, né? Eu indiquei o transplante, mas eu cruzo o braço para o paciente. E esse trabalho é um trabalho com uma série de casos interessantes aqui, que eles acompanharam pacientes que aguardavam na fila de transplante, e eles viram que o antifibrótico foi benéfico naqueles pacientes que tinham uma doença mais grave, ou seja, esses pacientes eles perderam menos função pulmonar, e, é claro, associado a um tratamento multiprofissional, que tinha nutricionista, tinha reabilitação pulmonar, esses pacientes eles tiveram melhores resultados em termos de transplante, comparado com aqueles pacientes com fibrose pulmonar que não fizeram uso de antifibrótico, né? Ainda temos perguntas a fazer se esses antifibróticos têm impacto em sobrevida na doença progressiva, mas é o que nós temos agora para fazer, o que nós temos hoje de arsenal terapêutico diante dessa condição clínica de um paciente que está com doença avançando, são os antifibróticos, e às vezes a gente fica naquele dilema: eu vou usar essa medicação que pode beneficiar ou não o paciente, quando ele não tem um perfil bom, eu vou continuar insistindo no antifibrótico, tá? E, no momento assim, nós temos mais perguntas do que respostas em relação a quem é que vai responder bem ao antifibrótico, qual que seria o melhor biomarcador, né? No momento a gente não tem, então a gente acaba mesmo que lançando mão de antifibrótico para o paciente. E esse trabalho aqui, que é um trabalho até interessante, pacientes com doença mais avançada, pacientes que estavam em fila de espera, foi benéfico, sim, a escolha de usar o antifibrótico para esses pacientes que estavam esperando o transplante. Jefferson, continuando nessa linha, o que foi discutido essa semana no Congresso Europeu sobre antifibrótico e transplante no paciente com fibrose pulmonar, é que o antifibrótico, ele está sendo visto mais ou menos como uma ponte, né? Quer dizer, aqueles pacientes que conseguem usar o antifibrótico e depois conseguem ir para o transplante, você está conseguindo manejar melhor esses pacientes e levá-los para o transplante numa condição um pouco menos deteriorada, né? E é isso que eu queria que você comentasse, assim, se essa realmente é a experiência que você tem visto. A princípio, do ponto de vista prático, né, assim, em relação ao paciente com doença pulmonar fibrosante, eu acho que a gente tem que mudar alguns paradigmas mesmo, porque é uma prática nossa da gente indicar o tratamento, e quando o tratamento, entre aspas, falha, a gente lembra que existe o transplante. Hoje é muito mais premente, inclusive, da nossa conduta ser mais proativa, da gente identificar aquele paciente que ele tem já uma função pulmonar mais limítrofe, né? Em teoria, esses pacientes que já têm alteração de capacidade vital mais de 50% são pacientes que têm que ser avaliados prontamente por uma equipe de transplante de pulmão, justamente para o transplante triar esses pacientes, ver quais são aqueles que são realmente passíveis de ser submetidos ao transplante, tá? E o que fazer com aqueles que não são passíveis de serem transplantados. E aí não mais aquela coisa de eu esperar o remédio, entre aspas, não mais está dando o benefício para o meu paciente, e isso eu acabo perdendo tempo, né, na hora de indicar. O paciente pode perder 1, 2 anos, e esse 1, 2 anos para um paciente com fibrose pulmonar é indicativo de sucesso ou de insucesso em relação ao resultado de um transplante. Obrigada, Jefferson. Silvia, pode comentar rapidamente. Obrigada, Alice. Eu queria fazer só um comentário. Hoje no Brasil nós temos 7 centros transplantadores ativos, 6 na região sul e sudeste, né, 3 em São Paulo. O tempo médio de espera em lista é 18 meses. E toda vez que você pensa em encaminhar um paciente com doença pulmonar avançada, seja ela qualquer doença de base, é quando você imagina que a expectativa de vida daquele paciente seja menor do que 2 anos. Então, o que eu acho que eu quero deixar de mensagem aqui é que a gente tente calcular um pouco esses tempos, né? O antifibrótico ajuda, talvez, aí numa estabilidade do quadro clínico, mas
por exemplo, a Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão tem um consenso para seleção do receptor, né, do candidato a transplante, que está sendo revista esse ano, atualizada esse ano. Eu tive a oportunidade de participar. E para as doenças intersticiais, quando você pensar em FIP, tiver um diagnóstico comprovado, como foi desse paciente, você já devia encaminhar esse paciente para o transplante no momento do diagnóstico. No caso em si, que a Carol está mostrando para a gente, esse paciente já tinha menos de 80% da capacidade pulmonar vital forçada, que já é critério para encaminhamento, e ele também tinha uma DLCO menor que 40, que é critério de inclusão na fila. E ele ainda desaturou menor que 88, se não me engano, 77 no teste de caminhada, não foi isso, Carol? Que também é indicação de entrar na fila. Então, eu acho só que a gente tem que pensar que temos poucos centros transplantadores, o encaminhamento precoce favorece com que o paciente saiba mais sobre o transplante, aceite mais a doença, queira o transplante. Existem várias barreiras sociais no nosso país, e aí eu estou falando principalmente do tratamento fora do domicílio, tendo em vista poucos centros transplantadores. Então, acho que a gente tem que tentar fazer essa linha do tempo e dar tempo para esse paciente, antes que ele chegue tão mal para o transplante e talvez até sem condições. E aí, já aproveitando que tem algumas perguntas aqui que o pessoal perguntou, o Bruno perguntou se a gente mantém o antifibrótico até o momento do transplante por causa do risco de deiscência da anastomose. A gente tem mantido os antifibróticos e o consenso da Sociedade Internacional é esse também de manter. A gente tem muito mais problema com outras doenças intersticiais, tipo linfângio, que usa inibidor de mTOR, que é os sirolimus. Mas nós também a gente mantém até o momento do transplante, e aí a gente suspende por causa do risco da deiscência e só retorna preferencialmente depois do 6º mês. Também tem uma pergunta aqui sobre outras doenças de base, incluindo DPLC, em pacientes entre 60 e 70 anos de idade. A gente sabe que a morbidade maior, a mortalidade é muito maior acima de 65 anos, mas existem centros que transplantam pacientes acima, inclusive de 70. No nosso centro, no INCOR, é até 65 anos de idade para inclusão em fila. Acho que eu já respondi todas aqui. Obrigada. Obrigada, Carol. Vamos continuar. Bom, então o paciente, ele evoluiu com uma diarreia após o início do antifibrótico, que ficou controlada parcialmente com o uso de loperamida. Apresentava uma hiporexia persistente também, mas também houve melhora com estimulantes de apetite. E após 1 ano foi modificado o antifibrótico, porque o paciente persistiu com diarreia, sem melhora, e aí foi modificado então para a pirfenidona, paciente tolerando a dose de 3 comprimidos 3 vezes ao dia. Após 1 ano, esse paciente já vinha apresentando um declínio clínico funcional progressivo, uma piora da dispneia dentro da classe MRC3, uma piora da tosse a despeito das medidas, que nós vamos falar um pouco mais adiante, e uma queda de CVF mais de 10% ao ano, com uma perda mais de 500 ml de CVF, um acompanhamento de 1 ano e meio, que eu vou mostrar mais à frente também a função pulmonar. E a tomografia com extensão das áreas de fibrose. Nesse período foi indicada oxigenoterapia domiciliar ao paciente, e a conversa sobre transplante, ela foi iniciada desde o diagnóstico. O paciente ele apresentava bastante resistência, mas como a doutora Silvia já comentou, né, sobre as indicações de transplante, o paciente se encaixava, mas havia um pouco de resistência em relação ao paciente. A gente tem um pouco essa questão da região, né, do Brasil. Brasília fica um pouco distante dos centros transplantadores. Isso é um limitador, né, é um fator limitador, a gente vai comentar um pouquinho no final. E eu aproveito para colocar aqui a questão do Dr. Ricardo, que manda para a gente falando da importância da observação
do Jefferson, dizendo que o uso do antifibrótico, ele não pode também postergar a indicação do transplante, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, queria que você comentasse um pouquinho, Silvia, sobre o papel do transplante, então, na fibrose, quais são as indicações, né? E você já começou a responder, o doutor Ricardo pergunta aqui sobre o tempo de espera na fila, você já começou a responder, e se os centros de transplante, atualmente, todos estão funcionando. Fique à vontade agora para responder e fazer suas considerações. Obrigada. Bom, como eu comentei, são 7 centros transplantadores, 3 em São Paulo, o Instituto do Coração, o Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, e o Hospital de Base em Rio Preto, no interior. Em Porto Alegre, tem o Hospital de Clínicas e a Santa Casa. E abriu no ano passado no Hospital de Clínicas também do Paraná, ligado à Universidade Federal do Paraná, e a gente tem o Hospital de Messejana no Ceará. São Paulo e Rio Grande do Sul fazem praticamente 90% dos transplantes do Brasil, e o estado de São Paulo aproximadamente 60%, uns 2/3, 60% dos transplantes do Brasil. A gente recebe pacientes do Brasil inteiro, de vários estados, e é isso que eu comentei, a gente tem muitos entraves para o encaminhamento, para o tratamento fora do domicílio, é muito difícil para esses pacientes receberem isso. São Paulo é uma cidade difícil de morar, mas a gente precisa que o paciente more próximo para que ele chegue até 2 horas no momento em que a gente convoca ele para o transplante. A compatibilidade é sanguínea, por tamanho da caixa torácica, então isso é uma particularidade do transplante de pulmão, né? Eu posso ter o mesmo peso, mesmo sexo, mesma altura que você, mas se eu for uma enfisematose, minha capacidade total pulmonar é muito maior que a sua. Isso pode fazer com que, mesmo eu não sendo a primeira da fila, eu seja a primeira a ser transplantada, se o doador for compatível comigo. E por último, a gente tem o painel imunológico, que é a compatibilidade imunológica. Tudo isso faz com que o tempo médio de espera em lista seja 18 meses hoje no estado de São Paulo. A pandemia fez com que todos os centros parassem de transplantar, principalmente no pico. Que eu saiba, todos estão ativos, né? Eu conversei bastante com a doutora Marlova, que é médica do Hospital de Clínicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá chegou depois da pandemia, então eles estavam tocando antes da gente. Mas também houve uma queda importante de doadores no início da pandemia, e agora, apesar do número já ter voltado ao normal, a gente não encontra bons doadores. E o nosso limitante é doador. O dia que tem doador, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 transplantes na semana. E a gente passa meses. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro, fevereiro, foram 12 transplantes de pulmão no INCOR, e a partir da pandemia, ou seja, abril, maio, junho e julho, e agosto, que já fechou, apenas 3. Então, isso faz com que o tempo de espera em lista fique maior mesmo, e a gente tenha uma dificuldade maior de oferecer essa oportunidade de transplante. E é claro que o que a gente quer é o segredo do transplante. Quanto mais a gente transplanta, mais roda a fila, e o paciente é transplantado numa condição clínica melhor do que a progressão da doença e ele deteriorando. Espero ter respondido. Isso é muito interessante, né? Essa questão do volume, porque realmente acho que esse impacto aí foi bem grave para os pacientes que já estavam em fila, né? E eu queria pedir para a Carol fazer a gentileza de passar o slide seguinte e aproveitar para colocar aqui os fatores relacionados, né? A mortalidade, queria pedir para você comentar rapidamente, Silvia, porque tem uma questão aqui no nosso QIA, do Felipe, que pergunta qual centro transplanta, se tem algum centro aqui no Brasil que transplanta acima de 60 anos, né? Esse é um caso também do nosso paciente, está ali na idade limítrofe, né? Então, eu queria que você comentasse rapidamente sobre esses desafios, né, que existem para indicar o transplante. Que eu saiba, todos os centros transplantam acima de 60 anos.
O nosso centro transplanta até 65 anos, ou seja, o paciente pode ser incluído na fila até, se ele for lá agendar a primeira consulta e ele tiver 64 anos, 11 meses e 29 dias, a gente vai agendar a primeira consulta. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de fibrose pulmonar idiopática, porque é a faixa etária mais comum desses pacientes. A gente não transplanta acima dessa idade, porque a nossa mortalidade é de 80% para pacientes acima de 65 anos. Existem centros transplantadores no mundo que transplantam acima de 70, mas aí o risco realmente é muito mais elevado. O fato do paciente já ser mais idoso, muitas vezes com outras comorbidades, principalmente hipertensão e diabetes, acaba acarretando também algumas doenças como coronariopatias, a própria hipertensão pulmonar, né, secundária, a doença de base dele, isso tudo vai complicando muito. Então, um paciente mais idoso que precise, por exemplo, de um transplante pulmonar com assistência circulatória, ou seja, circulação extracorpórea ou até ECMO, né, oxigenação extracorpórea, membrana de oxigenação extracorpórea, seja ela veno-venosa ou veno-arterial, aumenta muito a morbidade desses pacientes e muitas vezes uma contraindicação no pré-transplante. Óbvio, né, o paciente não pode ter outra disfunção de órgão-alvo, então rim, fígado, esses pacientes são submetidos a cateterismo para avaliação coronariana, até porque a manipulação cardíaca é muito grande no intraoperatório. Ele precisa ter um grau de reabilitação, como esse paciente que vocês têm, porque eu brinco com os pacientes, a gente transplanta o coração já está batendo, você não precisa fazer nada. Mas um transplantado de pulmão precisa levantar, precisa fazer fisioterapia, e não é fácil, a toracotomia dói muito, eles saem com 2 drenos de cada lado, então se o transplante for bilateral, são 4 drenos, a gente exige muito deles, e por isso que eles têm que estar preparados. Eu digo que eles têm que estar bem da cabeça e bem das pernas, porque o pulmão a gente sabe que está ruim. Então, ter esse acompanhamento e esse segmento todo dele, da família, até porque o fato de vir para o transplante num centro transplantador, sair da sua cidade de origem, já uma separação enorme com a sua cidade natal, com seus familiares, seus amigos, seus hábitos. Isso já é um luto muito grande para esses pacientes todos. Eles ficam aqui sozinhos com esses familiares, é muito cruel mesmo tudo isso. Mas se vale a pena, eu acho que vocês deviam perguntar para os pacientes, assim, a gente, principalmente os pacientes com FIP que são mais velhos, a gente tem vários avós, a gente brinca, esse aqui é o neto do transplante, porque se não fosse o transplante ele não seria avô, né, e o senhor foi para a formatura da sua neta, o senhor foi para a formatura do seu filho, isso realmente não tem preço. Então é mágico, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar no transplante, realmente é emocionante e muito apaixonante. Sem dúvida, assim, né? A gente tem que deslocar a nossa visão um pouco dessa coisa de não há mais o que fazer, para a gente entender e aprender que tem um monte de coisa ainda a ser feita, né? Para a gente seguir, a gente já falou um pouco dessa janela do encaminhamento, então ter cuidado com o uso do antifibrótico, né? E a terapia combinada, também já pedi para o Jefferson falar um pouco sobre o uso do antifibrótico e o transplante, e, na verdade, não deixar que essa ponte retarde muito a indicação para o transplante. Então, Carol, podemos seguir. Bom, então essa é a tomografia do paciente, a evolução entre 2017 e 2019. A gente percebe uma extensão das áreas de fibrose e a função pulmonar, lembrando a função da admissão do ambulatório, né, com uma CVF de 2,64, 60%. Em 6 meses, o paciente perde 5% da CVF. Em 1 ano, ele perde 13,6%. E em 1 ano e 6 meses, ele perde 25,7%. Então, ele sai de uma CVF de 2,64 e passa a ter uma CVF de 1,96. O ecocardiograma da avaliação inicial era normal, com uma pressão média estimada em 14,8, e o ecocardiograma depois de 1 ano de acompanhamento, realizado em esforço, no repouso, apresentava uma fração de ejeção limítrofe do VD em 35%, uma pressão média da artéria pulmonar estimada em 24,2
e o strain de VD em menos 25,6. O normal seria até menos 20. No esforço, o paciente passa por uma pressão média de artéria pulmonar de 64, o strain de VD menos 19, indicando então disfunção do ventrículo direito no esforço, e o VO2 máximo de 16,42. O strain de VD, ele mostra a capacidade das fibras miocárdicas de contrair. É um percentual de encurtamento. Então, menos 20 significa que está 20% a menos do tamanho da fibra durante a sístole. O paciente ele evoluiu com uma tosse seca persistente, a despeito das medicações. Então, logo no início, foi prescrita codeína, 30 mg de 6 em 6, sem melhora. Tentado levodopa, também sem resposta. Associada à pregabalina, em que o paciente também não teve uma resposta satisfatória, e tentado também gabapentina. Nenhuma dessas medicações conseguiu trazer alívio da tosse do paciente. A dispneia dele, ele vem em piora progressiva da dispneia, mantém a MRC3, mas em piora, e a funcionalidade tem uma relativa preservação da funcionalidade. É um paciente que, apesar da dispneia, ele trabalha ainda como fotógrafo, consegue exercer atividades com certa autonomia em casa, toma banho sozinho, consegue ir nas consultas sem necessidade de cadeira de rodas, geralmente vai acompanhado com a esposa, então ele ainda consegue preservar um pouco sua funcionalidade. Eu agora convido o João para a gente conversar um pouquinho sobre o papel dos cuidados paliativos, né? Não só nesse caso especificamente falando do transplante, mas na doença pulmonar avançada como um todo, né? Porque, como o João falou, o cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida, né? Então, não é específico para dizer assim, quando não tem mais nada, se o paciente for um paciente oncológico, né, não tiver mais quimioterapia para ser feita, e a gente sabe que na doença crônica, a abordagem paliativa tem a sua indicação pelos seus resultados muito benéficos para o paciente e para a família. Então, João, eu te convido a conversar um pouquinho aí sobre os cuidados paliativos. Bem, obrigado, Alicia. Bom, nós elencamos alguns pontos aqui para conversar sobre cuidado paliativo e doença pulmonar e transplante de pulmão. Para iniciar sobre o manejo de sintomas, é claro que eu não vou ter tempo de abordar todas as terapias que podem ser utilizadas, mas vou tentar deixar um recado aqui sobre cada tópico. Sobre o manejo de sintomas, uma equipe de cuidado paliativo, ela precisa, para oferecer um maior benefício para o paciente, que ela seja composta por uma equipe multidisciplinar. E por que eu falo isso logo agora, quando a gente está falando de manejo de sintomas? Porque eu, como médico, posso oferecer terapias farmacológicas para ajudar o meu paciente a tratar de forma paliativa a dispneia, porém, se eu tiver um fisioterapeuta para fazer, por exemplo, neuroestimulação em quadríceps crural, se eu tiver uma enfermeira preparada para orientá-lo sobre o uso de ventilador portátil para diminuir a sensação de dispneia também, que é tão pouco utilizado, se eu tiver uma equipe para dar conta do manejo desses sintomas, esse paciente vai ter, sem dúvida nenhuma, um benefício maior. Então, em manejo de sintomas, talvez o que precise ser muito claro, deixado muito claro aqui nesse momento, é que uma equipe multidisciplinar faz diferença quando a gente está falando de manejar sintomas. Segundo tópico do slide, que fala sobre o suporte psicológico, espiritual e social, bem, dentro da filosofia do cuidado paliativo, eu acho que, não tenho dúvida que nesse tópico faz todo sentido, é entender que quando um paciente
tem um diagnóstico de uma doença crônica, ameaçadora à continuidade da vida, nós temos muito mais do que o VFUM ou a capacidade, enfim, tal para tratar, muito mais do que questões apenas físicas para serem cuidadas, mas nós temos também questões que nesse momento, por exemplo, nesse paciente de 60 anos, questões psicológicas, em alguns pacientes espirituais ou até religiosas, e também no contexto social. A Silvia falou muito bem e eu quero trazer isso novamente. Quando a gente fala que o paciente precisa, então, de suporte físico, mas também psicológico, espiritual e social, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um conjunto que não é apenas paciente, mas paciente e família. Esses pacientes, a Silvia colocou para a gente um número muito pequeno de centros que transplantam no Brasil. Nós temos aqui em Porto Alegre pacientes que vêm do norte, do nordeste, de todo o Brasil para transplantar. Pacientes muitas vezes jovens que deixam no seu estado a sua família, os seus filhos, os seus amigos, o seu próprio estado, como casas, enfim, cultura, e vem para um estado que muitas vezes tem um modo de viver diferente, sem nenhum suporte familiar, e num momento talvez o mais difícil da sua vida, passa por todos esses lutos. O luto de ter deixado a família no outro estado, o luto de ter deixado a casa, o luto de ter deixado os filhos, ou seja, o luto, muito mais do que o luto antecipatório que esse paciente está passando pela perda da doença, muito mais do que isso, não apenas isso, nós temos diversos lutos. E esse paciente, então, precisa ter um suporte não apenas físico. Próximo tópico importante de nós falarmos, muito importante de nós falarmos, é sobre diretivas antecipadas de vontade. Diretivas antecipadas de vontade, que no Brasil já tem, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1995 de 2012, porém já desde 2012 isso é amplamente conversado, mas eu tenho a impressão de que talvez conversado entre um meio médico e pouco conversado, ou muito menos conversado do que deveria com os pacientes. Quando eu tenho um paciente que está acompanhando no ambulatório de transplante de pulmão, no ambulatório de cuidado paliativo, um paciente que está lúcido, que tem então capacidade de fazer julgamentos sobre o que quer e o que não quer receber quando tiver uma doença avançada, nesse momento é que as diretivas antecipadas de vontade precisam ser então registradas no prontuário ou, se ele preferir, registrado em tabelionato, para que no momento que essa doença progredir, ou se progredir, e muitos deles vão progredir, nós possamos saber como esse paciente deseja ser tratado. As diretivas antecipadas de vontade, isso é muito importante, quando registradas no prontuário do paciente pela equipe de transplante de pulmão, pela equipe de cuidado paliativo, pela equipe da pneumologia, quando bem registrados e conversado com esse paciente, auxiliam muito no manejo desse paciente quando complicações futuras, porque aí nós podemos tratar aquele paciente da maneira que ele deseja ser tratado, e não tratar a doença com o antifibrótico que eu acho que deve receber, mas entender se aquele paciente, qual é o desejo daquele paciente naquele momento. Cuidado paliativo, como vocês podem estar percebendo a maneira que eu estou abordando, não trata da doença especificamente. Como médico, eu cuido dos sintomas físicos, mas não apenas da doença, mas do paciente como um todo. Planejamentos de cuidados, goals of care, que a gente encontra nos artigos dessa maneira. Isso deve ser realizado o mais precoce possível com o paciente e deve sim, sempre que possível, envolver quem o paciente achar necessário na discussão. Não deve envolver o familiar porque eu acho que a família tem que participar da discussão. O paciente tem
direito e de não querer que essa família, quem sabe, participe das discussões, mas eu tenho que dar a oportunidade para o paciente poder, então, fazer, junto com a equipe, planejar cuidados e saber quem é que ele gostaria, porque ele pode escolher alguém para planejar esses cuidados com ele, ou no futuro, poder responder por ele. Chama atenção, e não é novidade nenhuma essa tabela que está colocada no slide, de sintomas que os pacientes referem, tá, durante os últimos 7 dias de vida. Então, mais de 60% dos pacientes morrem ou passam os seus 7 últimos dias de vida com dispneia, 30% com dor. Ou seja, nós temos que melhorar isso. E nós temos como melhorar isso. Independente desse paciente ser submetido ao transplante ou não, eu tenho terapias farmacológicas e não farmacológicas para oferecer para esse paciente, para que ele tenha, se chegar a um momento de final de vida, um final de vida com maior qualidade. Ou durante a doença do paciente, durante o curso da doença, para que esse paciente possa permanecer o mais estável e com maior qualidade de vida possível. E aí, João, você falando agora um pouquinho sobre dispneia, eu vou compartilhar aqui a pergunta de um dos participantes, que pergunta sobre a dose de codeína, né? Então, a gente exemplifica um pouco aí de tratamento com a pergunta que chegou. Qual a dose de codeína para melhorar a tosse desses pacientes e o que usar quando não responde a codeína, e se você tem alguma experiência com gabapentina ou talidomida para tosse nesses casos. Esse paciente daqui do caso que nós estamos trazendo, a opção foi associar a pregabalina, né? Mas a gabapentina também é uma outra opção. Ainda não, assim, já vou dar minha opinião, assim, né? Não tem ainda uma comprovação de eficácia na terapia combinada. A gente acaba usando o opioide mesmo, focando no uso do opioide mesmo, para não agregar efeitos colaterais enfim, com essas outras medicações. São pacientes que já usam muitos medicamentos, né? Então, eu queria que você respondesse em relação ao tratamento, João. Tá bem. A pergunta foi especificamente sobre tosse. Bom, infelizmente, nós não temos uma gama muito grande de opções para tratar a tosse, tá? A nossa primeira opção continua sendo a codeína, e a gente sabe que a resposta em muitos pacientes não é ideal, e aí nós lançamos mão, eu não tenho experiência com talidomida, nós lançamos mão normalmente da pregabalina. Mas tosse muitas vezes é um sintoma difícil de tratar, o que a paliação ela não é o ideal. Porém, eu acho que cabe nesse momento a gente falar de outro sintoma muito prevalente e que eu vejo que o tratamento paliativo muitas vezes ele não está otimizado, que é a dispneia. Porque para a dispneia, sim, nós temos trabalhos muito consistentes, principalmente com o uso de opioide, e eu estou falando de uso, os trabalhos mostram o uso de opioide em dose baixa, uso de opioide que não compromete a funcionalidade e que não tem efeitos adversos importantes. Dentro dos opioides, o mais estudado e o mais empregado é a morfina, em via oral, para controle da dispneia. E para controle da dispneia, a gente tem trabalhos e vários de terapias não farmacológicas, que aí eu vejo que são menos utilizadas ainda. Se a morfina, que é um tratamento já com evidência para dispneia, muitas vezes não é utilizada, os tratamentos não farmacológicos são menos utilizados ainda. E nós temos tratamentos com evidência, com grau de evidência alto para ser utilizado de forma não farmacológica. Por exemplo, o que eu citei antes do neuroestimulador
de quadríceps crural, onde tem trabalho mostrando o benefício, enfim, e várias outras terapias não farmacológicas. Tem um trabalho da Cochrane não tão recente, mas que estudou, mas que fez uma revisão sobre as terapias não farmacológicas, interessante de nós vermos o grau de evidência de várias das terapias não farmacológicas, muitas vezes terapias obviamente sem efeitos colaterais e superiores às farmacológicas, inclusive. Obrigada, João. Eu vou colocar aqui um comentário também recebido da Letícia, dos participantes, falando sobre o refluxo, né, dos pacientes com FPI, e que o tratamento também ajuda no tratamento desses sintomas, tanto tosse crônica, né, principalmente a tosse, nesses pacientes. O refluxo apareceu, Letícia, quando a gente mostrou aquela figurinha das comorbidades, né, do paciente com fibrose, que a gente tem que estar atento quando analisa o paciente indicado para transplante. Então, está ali e é realmente uma lembrança adequada. Obrigada pela sua participação. E eu faço um breve comentário, teve um comentário de um participante aqui também, em relação a um paciente com DPOC que tem intenção de transplantar, né? Perguntando para mim e para o João sobre essa abordagem. Todo paciente com doença pulmonar avançada se beneficia da abordagem paliativa, né? Então, seja ele portador de fibrose pulmonar, ou qualquer outra doença intersticial, as jovens com HP primária, né? Então, a gente está falando aqui, trouxe um caso de fibrose, mas todos eles se beneficiam, e nesse caso, se o paciente tem o DPOC avançado, que tem intenção, ele tem vontade de transplantar, nós, como equipe de saúde, temos que tentar viabilizar as condições, né, para que esse paciente seja adequadamente avaliado. Carol, pode seguir. Bom, então foi definido que esse paciente apresenta uma progressão rápida de doença, foi indicado o transplante pulmonar, e aí, desde o início do acompanhamento, mas o paciente começou a aceitar melhor após 1 ano de acompanhamento, em que ficou claro para o paciente que ele estava perdendo de forma rápida a função pulmonar. Então, o paciente, atualmente, ele está em acompanhamento no programa de transplante de Porto Alegre. Ele chegou aí numa primeira consulta, mas no momento está interrompido temporariamente o acompanhamento pela pandemia. Em relação aos sintomas dele, a tosse realmente é um manejo difícil. Atualmente ele vem usando codeína e pregabalina associados, mas sem muito êxito. Em relação à funcionalidade, com relativa preservação também. Então, atualmente o paciente se sente confortável ao falar do transplante e tem vontade de fato, fazer a cirurgia, apesar de ter uma questão social envolvida que dificulta bastante a logística dele ir morar em Porto Alegre e o sofrimento que os pacientes têm quando eles saem da sua cidade de origem, que o Dr. João comentou muito bem também. E das medicações em uso, ele mantém o uso do antifibrótico, que vai ser mantido até ele, de fato, conseguir a cirurgia. Quero agradecer e agora eu passo a palavra para a doutora Alice. Bom, obrigada, Carol. Quero agradecer pelo brilhante desenvolvimento do caso e convido aos palestrantes agora para a gente fazer mensagens finais, né? Então, eu queria deixar essa minha mensagem dos take-home messages, para que... Você pode compartilhar a tela de novo, Carol? Que eu acho que saiu. Por favor, por gentileza. Desse último slide.
esse paciente enfrenta muitos desafios, né? Principalmente aqueles que estão à distância dos centros de transplante. Depois de um diagnóstico bombástico, a gente tem que tentar ajudar para que o paciente encontre esse cenário, né? Depois daquele cenário de tempestade, um cenário um pouco mais ameno. Acho que nós, como equipes de saúde, a gente tem que tentar guiar o paciente nesse caminho. Então, eu queria deixar para todos os participantes essa mensagem, sempre melhorar a comunicação entre a equipe, o paciente e a sua família, porque é através dessa comunicação que a gente vai orientar o diagnóstico, orientar as opções terapêuticas, né, e conseguir construir decisões junto com o paciente, junto com a sua família, os seus cuidadores. A gente pensar que a gente tem que cuidar do sofrimento sempre, sempre, né? Às vezes ele pode se manifestar com sintomas físicos, como piora da dispneia, como dor, mas a gente tem que ter abertura e comunicação, uma escuta empática, para tentar evidenciar algum outro nível de sofrimento que às vezes não esteja tão claro, né? E sempre buscar a melhor qualidade de vida possível, né? Então, assim, às vezes a doença é limitante realmente, o tratamento é muito sofrido, mas a gente tem que buscar o que for melhor naquele momento, naquela condição para o paciente. Então, eu convido o Jefferson para começar aí com as suas considerações finais. Mais uma vez aqui agradecer, né, a Sociedade Brasileira pelo convite, um prazer, aprendi muito, eu acho que a gente sai revigorado do encontro desse com uma nova missão, né? Uma nova missão que é aquela de tentar oferecer o máximo para o paciente. Inclusive, a gente vai ouvindo os colegas falando e vai criando umas ideiazinhas aqui. Eu já lembrei de uma pessoa ali, vou falar com outra pessoa acolá. Vou falar também com a doutora Silvia depois, né? Porque a gente deve sim ter esse encorajamento e encorajar também o paciente, né? Nós estamos vivendo um período agora de pandemia que é natural que a gente se reserve, né? E isso, o quanto que o paciente sofre dos nossos pacientes de interstício e com outros pacientes com doenças crônicas, o quanto eles sofrem quando a equipe médica assistente, ela se limita à assistência. Então, isso plantou na minha cabeça algumas ideias que eu pretendo ver com minha chefe amanhã. A gente sonha, né, e vamos ver o que nós reservamos. Mas eu acho assim, agradecer mesmo o convite, aprendi muito, eu acho que tem que andar a questão dos cuidados paliativos, né, a gente pensa, não tem o que fazer mais, cuidados paliativos. Eu acho que a gente tem que tomar muito discernimento em relação a enfrentar de uma maneira madura, que vão advir limitações, mas que essas limitações não são o fim da linha, né? Então, agradecer também, porque eu também aprendi muito aqui com os colegas. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson, pela sua disponibilidade. E, doutora Silvia, queria que você colocasse aqui as suas considerações. Eu também queria agradecer muito a participação. O tema cuidados paliativos me agrada muito, é óbvio, eu trabalho com transplante pulmonar, mas apesar de parecer tão óbvio, isso também é um tema muito novo no mundo transplantador, né? É muito conhecido no grupo oncológico e etc., e as disfunções orgânicas têm uma curva totalmente diferente, né? Das demências, das oncológicas, e ela faz muito assim. E muita gente acredita ainda que transplante e cuidados paliativos são contraditórios, e eu sempre digo que eles são complementares, né? Essas curvas andam juntas em intensidades diferentes, né? Quando a gente pensa em sobrevida, e quando você
especificamente da fibrose pulmonar idiopática que a gente está comentando, são os pacientes que mais morrem em lista de transplante pulmonar, e eles têm uma sobrevida média de 5 anos, e quando para unilateral e para bilateral de 8 anos. E quando você corrige isso para sobrevida, ou seja, quem viveu mais de um ano, essa sobrevida vai para 10 anos para bilateral e 6,5 para unilateral. Então, a gente está falando num ganho de anos de vida com qualidade de vida muito grande. Mas mesmo assim, quando você pensa em pacientes mais jovens, como, por exemplo, nossos pacientes com fibrose cística, ou as próprias fibroses familiares, etc., eu transplanto um rapaz de 15 anos de idade, e se ele tiver uma sobrevida de 20 anos pós-transplante, o que está muito bom como uma opção de tratamento, com 35 anos de idade a gente vai estar discutindo cuidados paliativos para esse paciente de terminalidade novamente. Então, essa linha vida e morte, esperança, desespero, alegria, tristeza, ela é muito tênue no transplante, ela é muito tênue para os transplantadores. E ela começa quando a gente começa a discutir sobre a morte. E a gente tem uma dificuldade enorme, né, João, de falar sobre isso na comunidade. Né, de falar, e quando você morrer, as pessoas falam, Deus me livre. E eu falo, isso ele não vai te livrar, vamos discutir de novo. Ou se eu morrer, né, quando, é muito difícil. E nós trabalhamos com o início de uma morte. Se não fosse uma morte encefálica num doador, não existiria o transplante, a vida desse paciente que vai receber esse órgão enxertado. Então, eu acho que se a gente discutir com mais naturalidade, expandir cada vez mais isso, todo mundo vai ganhar. A comunidade, a sociedade como um todo. E, sem dúvida nenhuma, os pacientes com doença avançada terminal. E obrigada de novo pela... Obrigada, Silvia. João, suas mensagens finais, por favor. Certo, então, obrigado mais uma vez pelo convite de estar participando desse evento da Sociedade Brasileira de Pneumologia como médico paliativista. Como mensagem final, eu gostaria de mais uma vez falar que cuidado paliativo deve iniciar o mais precoce possível. Então, no momento do diagnóstico, preferencialmente. E um último ponto que eu gostaria de comentar, que a gente não falou até agora, o cuidado paliativo, ele não termina com o sucesso do transplante, ou após o transplante ter ocorrido sem intercorrências. Mas no período pós-transplantes, esses pacientes vão passar por diversos momentos, diversos sintomas, não só físicos, mas que o cuidado paliativo traz benefício no acompanhamento do pós-transplante. Então, por favor, nos chamem o mais precoce possível e permitam que a gente acompanhe esses pacientes no pós-transplante também o maior tempo possível. Obrigado, pessoal. Obrigada, João, por ter comentado isso, e sabendo que o cuidado paliativo não termina nem com a morte do paciente, né? Então, a gente tem o acompanhamento do luto dessa família, a prevenção do luto complicado, né? Então, o cuidado paliativo, quando você está cuidando de um paciente e de uma família, não termina nem com a morte desse paciente. Eu quero agradecer ao Dr. Bruno Baldi pelo convite, por estar aqui, e agradecer a Carolina pela brilhante apresentação, foi excelente, e através de você eu agradeço ao grupo do Interstício do HUB, que disponibilizou o caso para a gente, e agradeço a todos os participantes e a equipe técnica da SBPT, que ajudou demais a gente nesses dias. Muito obrigada, desejo uma boa noite a todos. Tchau, boa noite, doutora.